quarta sequência é uma sequência muito importante chamada de sequência de Fibonacci. Nela, cada termo a partir do terceiro é sempre o resultado da soma dos dois termos anteriores a ele, como já vimos anteriormente. Essa sequência, ela recebeu esse nome por causa de Leonardo de Pisa, também conhecido como Fibonacci. Fibonacci significa filho de Bonatti. Bonatti era o pai dele. Essa sequência ela vai aparecer no livro Liber Abaci, no ano 1202. Liber Abaci significa o livro do cálculo. E ela vai aparecer no seguinte problema. Suponha que uma única dupla de coelhos recém-nascidos, um macho e uma fêmea, é colocada em um campo. Os coelhos atingem a maturidade sexual após um mês. A partir do segundo mês de vida, cada par de coelhos gera um novo par de coelhos a cada mês. Supondo que os coelhos nunca morrem, quantos pares de coelhos haverá após um ano? Então, um ano tem 12 meses, né? Então, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, mês 7, mês 8, mês 9, mês 10, mês 11 e mês 12. Para facilitar o entendimento, eu vou colocar RN para os pares de coelhos que são recém-nascidos, MS para os pares de coelhos que atingiram a maturidade sexual, mas ainda não reproduzem, e R para aqueles que reproduzem. Então, no primeiro mês, nós temos um único par de coelhos e eles são recém-nascidos. No mês 2, nós temos ainda um único par de coelhos. Esse par são de coelhos que já atingiram a maturidade sexual, entretanto, eles não reproduzem ainda. No mês 3, eles já começam a reproduzir. Então, nós vamos ter um par de coelhos que reproduzem e um par de coelhos recém-nascidos. Então, nós temos o quê? 2 pares de coelhos, tudo bem? No mês 4, nós vamos ter um par de coelhos que reproduzem. Esse par que era de coelhos recém-nascidos, agora são de coelhos que atingiram a maturidade sexual, mas ainda não vão reproduzir, só vão reproduzir no próximo mês. E nós temos aqui um par de coelhos recém-nascidos, que foi o novo par que foi gerado por esse par aqui que já reproduz. Ele vai reproduzir todo mês, tá? No mês 5, então, nós vamos ter 2 pares de coelhos que reproduzem. Tudo bem? Porque esse que atinge a maturidade sexual agora já está reproduzindo. Esse que era de recém-nascidos, agora eles atingiram a maturidade sexual, mas só vão reproduzir no mês seguinte. E temos o que? Esses 2 que reproduzem, eles vão gerar 2 pares de coelhos recém-nascidos. Tá? Ó, observe que aqui eu tenho 3 no total e aqui eu tenho 2 mais 1, 3 mais 2, 5. Então, ó, por enquanto, um par no mês 1, um par no mês 2, 2 pares no mês 3, 3 pares no mês 4, 5 pares no mês 5. No mês 6, nós vamos ter o quê? 3 pares de coelhos que já reproduzem, né? Porque esse que já tinha atingido a maturidade sexual no mês 5, ele vai reproduzir no mês 6. Os 2 recém-nascidos, os 2 pares de coelhos recém-nascidos, eles agora atingiram a maturidade sexual, mas só vão reproduzir no mês 7. E esses 3 que já reproduzem, né, eles vão gerar 3 pares de coelhos recém-nascidos. Tá? Aqui a soma dá 8. No mês 7, o que nós temos? Nós temos 5 pares que já reproduzem, né, porque esses 2 que tinham atingido a maturidade sexual no mês 6, eles vão reproduzir agora no mês 7. Esses 3 pares de coelhos recém-nascidos agora eles atingiram a maturidade sexual. E esses 5 que reproduzem já, eles geram 5 recém-nascidos. Então aqui nós temos 5 mais 3, 8, mais 5, 13. No mês 8, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 8 coelhos que reproduzem, porque esses 3 que atingiram a maturidade sexual no mês 7 agora já reproduzem.
Esses 5 pares de coelhos recém-nascidos agora eles atingiram a maturidade sexual e esses 8 geraram 8 recém-nascidos. 8 pares, né, de coelhos recém-nascidos. A soma aqui vai dar o quê? 21, né? No mês 9, nós vamos ter o quê? 13 coelhos reproduzindo, 8 que atingiram a maturidade sexual, mas ainda não reproduzem, e 13 pares recém-nascidos. Somando 21, 34. 34 pares de coelhos. No mês 10, nós vamos ter 21 coelhos que reproduzem, 13 que atingiram a maturidade sexual e 21 pares de coelhos recém-nascidos. Somando aqui, nós vamos ter então 55 pares de coelhos. No mês 11, nós temos o quê? 34 coelhos que reproduzem, 21 pares, né? 21 pares de coelhos que atingiram a maturidade sexual, mas ainda não vão reproduzir, e 34 pares de coelhos recém-nascidos. Somando, vamos ter 89 coelhos. E por fim, nós vamos ter 55 pares de coelhos que já reproduzem, 34 pares de coelhos que atingiram a maturidade sexual e 55 pares de coelhos recém-nascidos. Chegando, então, à quantidade de 144. 144 pares de coelhos. E aí você pode observar que 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 3 dá 8, 8 mais 5 dá 13, 13 mais 8, 21, 21 mais 13, 34, 34 mais 21, 55, 55 mais 34, 89, 89 mais 55, 144, que é exatamente a sequência de Fibonacci. Mas por que essa sequência é tão famosa? Essa sequência é muito famosa porque ela misteriosamente aparece em vários lugares da natureza. Vamos verificar como. Se eu construir um quadrado de lado 1, depois outro quadrado de lado 1, a gente tem um retângulo aí, cujo um dos lados é 2 e o outro é 1. Se você pegar o lado do retângulo de lado 2 e com ele formar um quadrado de lado 2, você vai formar um novo retângulo, cujos lados são 3 e 2. De igual forma, você vai pegar o maior lado, que é 3, e vai formar agora um quadrado de lado 3. Dessa maneira, você vai formar um retângulo, né, unindo esse quadrado com todos os outros quadrados que já foram desenhados anteriormente. Esse retângulo vai ter um lado 3 e um lado 5. E aí, você pega o maior lado, que é o 5, e forma um quadrado. E aí é só repetir esse procedimento infinitas vezes, e aí você vai chegar no nosso retângulo áureo. E aí tem um outro detalhe. Imagina que eu começo a formar o quadrado por esse vértice aqui. Eu formo esse quadrado aqui de lado 1, traço o vértice oposto a esse que está marcado. E aí eu traço esse novo quadrado de lado 1 e marco o vértice oposto a esse que está marcado. E aí imagina que eu continue esse procedimento infinitamente. Quando eu traço esse quadrado de lado 2, eu marco o vértice oposto àquele ali que está marcado, depois eu marco o vértice oposto, depois outro vértice oposto, depois o outro vértice oposto. Se eu desenhar uma espiral que passa por todos esses pontos, nós chegaremos à chamada espiral áurea. Através da sequência de Fibonacci, nós também chegamos na proporção áurea, que é representada pela letra grega φ. Como você faz para encontrar a proporção áurea através da sequência de Fibonacci? Você tem que ir pegando os termos e sempre ir dividindo pelo seu termo anterior. Conforme você for avançando, mais próximo da proporção áurea você vai chegando. Agora, por que esse nome áurea? A gente viu que a gente chama de proporção áurea, retângulo áureo, espiral áurea. Por quê? Áurea significa de ouro. E ela é chamada assim porque foi historicamente considerada uma proporção divina ou ideal.
por causa das suas aparições na natureza e também pelo fato de ser uma proporção que é esteticamente muito agradável aos olhos humanos. A letra Φ, a letra grega, é essa aqui, e ela foi utilizada em homenagem a Fídias, que era um escultor e arquiteto grego lá do século V a.C. Fídias trabalhou na construção do Partenon em Atenas e essa homenagem se deu a eles exatamente por causa do uso dessa proporção nessa construção do Partenon em Atenas.